Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Vozes do Action Learning, programa que se propõe a divulgar, promover o universo que integra o Action Learning, trazendo especialistas deste método revolucionário, direcionado à resolução de problemas e que é ancorado em diálogos significativos. No podcast de hoje, nós contamos com a participação da Magali Gomes, especialista em diálogos transformadores e em comunicação orientada para resultados. Magali é fundadora, facilitadora de diálogos e coach na Clávia, núcleo de conversões e conversas significativas e presidente da WILE Brasil, World Institute for Action Learning, desde o ano de 2020. Muito prazer, seja muito bem-vinda, Magali. Muito obrigada, Débora, pelo convite. Estou muito honrada de participar dessa edição aqui do Vozes do Action Learning. Muito obrigada. Magali, eu li uma afirmação sua em que você diz que a sua jornada é dedicada a impulsionar o Action Learning e facilitar diálogos significativos e que realmente fazem a diferença. Quando que você iniciou essa jornada e como ela tem sido, Magali? Obrigada pela pergunta. Eu trabalho, né? Sou psicóloga e trabalho há muitos anos trabalhei muitos anos com recursos humanos, e essa experiência me trouxe uma perspectiva de curiosidade de como que essas lideranças das organizações poderiam ser mais efetivas nas comunicações e nas interações que elas tinham, né? Eu fiquei com mais de 15 anos trabalhando em RH, passei por vários subprocessos, mas eu tive contato mesmo com o método quando eu era consultora de desenvolvimento de uma consultoria de desenvolvimento aqui do Brasil, e foi uma epifania, assim, né? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com superintendentes de um grande banco aqui do Brasil, e eu vi as armas, assim, as armaduras sendo jogadas no chão, e o grupo criando uma coesão de um jeito muito, muito significativo e muito rápido. Então, isso foi antes até de eu me juntar ao IEL e começar a me interessar mais pelo método. Então, quando eu vi o método acontecendo, eu falei, gente, eu quero promover isso, eu quero fazer isso na minha vida, porque realmente eu vi o benefício, o valor disso, de um jeito muito, muito forte. E desde então, eu comecei a usar o método em vários cenários, várias organizações, de várias formas, e hoje eu sou uma das pessoas que formam novos coaches de Action Learning aqui no Brasil, e fomento o Action Learning, né? Tenho um prazer muito grande de fomentar essa ferramenta, que eu acho que é uma ferramenta de paz, assim, é uma ferramenta que promove conexão, confiança, em espaços seguros. Então, tenho muito, muito prazer em formar novas pessoas e compartilhar a minha experiência com elas, né? Então, é isso. Um pouquinho a gente vai falar sobre esse processo de formação. Assim, faço questão que você comente, esmiúce um pouquinho mais. Mas ainda Claro. citando um pouquinho, você lê que você comenta, né, que praticar o action learning em um mundo caótico. Esse mundo caótico e cheio de liquidez, né, Magali? Não é apenas uma estratégia, mas se torna uma necessidade para quem quer crescer em vez de encolher diante dessa avalanche de informações, da velocidade implacável e das mudanças constantes e imprevisíveis. O que mais substancialmente mudou nesse universo, Magali, desse começo, né, já que você praticamente introduziu aqui, né, o Action Learning, e como tem sido esse processo e o que mudou de maneira significativa no mundo corporativo? Na verdade, assim, desde que o mundo corporativo é mundo corporativo, existem relações, né? A gente vive relações o tempo todo, tanto na baia do lado da onde você trabalha, ou na sua casa, ou no projeto social que você faz, ou na tua igreja, ou na escola de samba que você frequenta, né? Então, as relações, de maneira geral, elas são relações que exigem intencionalidade
nessa construção, porque o mundo, ele hoje vive uma complexidade, sempre foi complexo, e a gente não vai dizer, só porque a gente está no século XXI agora é mais complexo. Não, sempre foi complexo, sempre teve complexidade, mas a gente está vivendo uma velocidade muito grande de mudanças e transformação. Eu até costumo dizer que a gente está vivendo um processo de transformação, a gente está bem no meio desse processo, né? Com a vinda da tecnologia, da inteligência artificial, com pós-pandemia, a gente se relaciona de um jeito diferente, né? E isso traz uma complexidade na forma como a gente vai conviver e resolver questões, resolver problemas ou enfrentar os nossos desafios, os nossos dilemas. E muitas vezes a gente para refletir quão difícil é a gente fazer isso em conjunto, em colaboração, usando a inteligência coletiva de várias pessoas, né? Até porque existe essa questão da polaridade. Então, se você não for do meu time assim, não vale. Então, se não você é desse jeito, da forma como eu quero, também não funciona para mim. Então você tá a camisa X ou a camisa Y. Então, essa polaridade, essa fixação de um modelo tem que ser de um jeito, tem que ser dessa forma, cria uma complexidade maior no universo das relações, né? Da conexão. E o Action Learning, ele vem justamente para quebrar essas barreiras, né? Ele se apresenta como uma ferramenta onde, sim, a inteligência coletiva, ela é priorizada, onde, sim, a gente vai discutir intencionalmente questões que são importantes, onde, sim, todo mundo tem voz. Então, ele vem como uma ferramenta, uma solução muito poderosa, simples e sofisticada, né? Então, vem desse lugar. Então, quebra mesmo, quebra essas polaridades. A gente utiliza muito esse lugar da co-construção, que todo mundo pode construir, ter voz. Então, é muito poderoso, né? Então, o mundo, ele está muito complexo, mas a gente não precisa lutar contra essa complexidade. A gente precisa conviver com essa complexidade e ter condições, ferramentas, métodos, abordagens, para a gente poder conviver com isso. E o Action Learning, ele traz uma forma da gente fazer isso muito efetiva, né? Olha, antes de falar desses fatores de sucesso e da gente voltar naquele ponto da formação, né, dos coaches, eu queria que a gente falasse ainda um pouquinho desse panorama. Ok, que as empresas, o mundo corporativo brasileiro, assim, se tornou globalizado, mas existem características da nossa cultura e que interferem de alguma maneira na cultura organizacional dessas companhias aí de nacionalidade inicial brasileira. Ou seja, foi preciso alguma adaptação desse método no território, em terra Brasilis, ou isso não passou em algum momento? Magali, por favor. Então, a estrutura do método, de como a gente utiliza o método, ela é muito simples. É uma forma que a gente utiliza uma tecnologia social muito simples, né? Então, a gente não precisou fazer adaptação nenhuma para usar o método. Ele é um método, ele é usado hoje em mais de 30 países, né? Então, a gente utiliza ele na sua integralidade. O que diferencia é que, do mesmo jeito que a gente tem estrutura, a gente tem um norte, a gente tem um passo a passo, vamos chamar assim, um ponto de partida e um ponto de chegada, a gente não sabe como é que vai ser a construção desse meio do caminho, porque a gente usa a fenomenologia, ou seja, o grupo, ele é um ser vivo e ele vai atuar da melhor forma que ele puder atuar. Então, a gente não sabe para onde o grupo vai, como o grupo vai se relacionar, então aí entra as peculiaridades da nossa nacionalidade, né? Porque um brasileiro,
ele tem uma característica racional, ele tem uma característica talvez até mais prolixa de que um alemão, por exemplo. Então, um alemão, por exemplo, ele pode fazer uma pergunta com muito mais objetividade, com muito mais foco, e o brasileiro pode querer explicar a sua pergunta, mas a gente percebe que, independentemente das características culturais do grupo que está presente ali, a estrutura do método garante que a gente consiga chegar do outro lado da ponte, né, com resultados construídos por esse grupo. Eu mesmo já fiz assim sessões de Action Learning com grupos de diferentes nacionalidades na mesma sessão, né? Então, eu lembro uma vez um grupo de executivos da área de vendas, tinha um da América Latina, tinha um chinês, tinha um brasileiro, 2 brasileiros, tinha gente de vários lugares. Então, assim, e funciona, né? E a beleza é que a gente vai usar todo esse saber e todo esse repertório presente no grupo, né? Magali, eu queria que você comentasse então agora a respeito desses elementos que faz com que seja um método realmente de sucesso. Porque ou quais são os fatores que levam que o Action Learning se torne eficiente, assertivo, seguro? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que existe um lugar comum que conecta esse grupo. E esse lugar comum que conecta o grupo é esse desafio que o grupo, é o problema que o grupo vai olhar junto ou vai trabalhar. Que tanto pode ser um problema de uma pessoa só, que veio e está com essa necessidade de ser ajudado, né? Ou a gente pode pensar num problema que vai ser daquele grupo e o grupo todo precisa ser ajudado. Então, essa necessidade de ajuda, essa característica de que estamos aqui para nos ajudar ou para ajudar o fulano de tal, cria conecta, né, com uma necessidade do ser humano, que é esse lugar da gente. A gente foi feito para apoiar, para ajudar. A gente tem essa característica nata da gente. Então, quando o problema ele é importante, ele é urgente, ele precisa ser resolvido porque está causando algum impacto, ou tem uma tensão que precisa acontecer, essa tensão, ela conecta essas pessoas para que esse grupo tenha uma intencionalidade de criar solução. Então, de criar caminhos possíveis de serem pesquisados para que o problema seja resolvido. Então, esse lugar onde o grupo se encontra, ele é muito único, porque não é assim, a gente está aqui porque a gente vai fazer uma reunião qualquer. Não, a gente está aqui porque a gente precisa ajudar alguém. A gente está aqui porque eu quero ser ajudado. A gente está aqui porque a gente precisa criar alternativas de solução para essa questão que a gente está trabalhando juntos. E isso gera essa amálgama que pode ser muito poderosa para criar essa tensão de apoio, tá? Oi, perdão. Você falando, Magali, a respeito de problemas, assim, é uma ferramenta super importante realmente para essa questão de conflitos, as crises. A gente vê em muitas empresas o comitê de crises, né, de formação, uma formação muito pontual e cada vez acho que mais rotineira desse comitê de gestão de crises. O Action Learning vem para ser uma grande ferramenta para solucionar essas questões? Teu microfone está fechado. Sim. O Action Learning ele pode ser, sim, uma ferramenta muito poderosa para a gente trabalhar questões relacionadas a crises, questões relacionadas à complexidade de problemas, na verdade, de várias naturezas, né? Não só vinculados à crise especificamente, mas ele pode ser vinculado a qualquer natureza, desde que ele seja um problema real, importante e urgente de ser resolvido. Então, pode ser desde um grupo de mães que estão com filhos, enfim, em estado que precisam de ajuda para alguma questão específica,
ou um grupo de executivos que acabaram de vivenciar uma crise super, super importante e que precisa encontrar alternativas e precisa construir isso com as pessoas. Então, é uma ferramenta que pode ser trabalhada em muitos universos, né? Desde que tenha uma questão que é real, importante e urgente para ser resolvida. Esse caráter de urgência é essencial, né? Eu acho que faz com que também acho que o grupo, de alguma maneira, se una de uma maneira meio única e muito potente, não é, Magali? Sim, sim, porque é aquela coisa, né? Do tipo, eu vejo que o outro precisa de ajuda, eu sinto que o outro precisa de ajuda, ou que eu preciso de ajuda, então, ou esse grupo que eu trabalho junto precisa de ajuda. Então, cria esse lugar de vamos se movimentar, vamos pesquisar juntos, vamos criar alternativas. Então, gera uma urgência, né? Gera uma tensão de usar essa sabedoria coletiva para realmente apoiar e criar alternativas de solução. Então, esse é o primeiro passo, né? A gente ter uma questão. Mas a gente também precisa ter um grupo, né? Então, assim, o método, ele não é um método individual, ele é um método de grupo. Então, a gente precisa ter ali 4 pessoas minimamente e, no máximo, 8 pessoas para se trabalhar juntas, né? Nesse objetivo, olhando para esse desafio de uma forma bem sistemática, para que a gente consiga criar alternativas lá no final e aprender juntos. E esse grupo, quanto mais diverso, mais eu tenho uma inteligência diferenciada nesse grupo, um saber diferenciado. Então, a diversidade do grupo, ela é algo que a gente privilegia. Embora a gente saiba que todos nós somos diversos e todo mundo tem o que a gente chama de conhecimento programado, né? O Greg Rivers, ele trouxe uma fórmula de aprendizagem que ele fala de conhecimento programado. Então, tudo que eu sei, tudo que eu vivi, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi na minha escola, na minha casa, nos meus amigos, tá tudo programado, tem um conhecimento, tem um saber em mim, né? Saber em você, tem um saber no... Então, quanto mais diversidade, mais condições de alternativas criativas e inovadoras o grupo tem de chegar. Então, muito poderoso por isso também. Falando em diversidade, eu acredito que exista muita diversidade em relação aos coaches, mas queria que você comentasse a respeito disso. Como é a formação do coach, né, do Brasil, né, desse método? Assim, quem é normalmente que procura a Wild Brasil? São profissionais da área de educação, psicologia? Que área? De recursos humanos? Qual é o caráter, né, assim, dessa formação? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, se existe realmente essa pluralidade, ou seja, nesses profissionais em termos de formação anterior, e como tem sido, se não me engano, são mais de 200 profissionais que você já ajudou nesse processo de formação, né, Magali? Sim, eu já formei mais de 220 pessoas hoje no Brasil. É muito gostoso poder dizer isso, porque eu tenho um carinho muito especial por essa formação, porque de verdade, né? É um método que, para mim, ele promove a paz, ele promove a construção de conexões significativas, a geração de confiança. Então, quanto mais gente souber, puder usar, para mim é um privilégio gigantesco poder fazer isso, né? É um propósito mesmo. E a formação, ela é muito diferenciada, e aí quem diz é muito os meus alunos, porque além da gente trabalhar muito essa questão da lógica, da história, da origem, dos fundamentos do método, dos benefícios do método, de como ele funciona e tudo mais, a gente vive muito a prática. Então, ele é uma formação muito prática. Então, você vai rodar sessões de Action Learning, você vai receber feedbacks, você vai oferecer feedbacks, você vai ver o seu colega se desenvolvendo ao longo da formação, o grupo vai se ajudando. Então, a gente vive o que o método prega na certificação, na formação, né? Então, a gente tem hoje algumas modalidades da formação,
primeiro deles é o fundamento mesmo, que é um dia de formação. Então, eu quero só conhecer, quero saber a origem, quero saber os benefícios, as diferenças para outros métodos, quero ver uma sessão rodar. Então, eu vou lá e faço um dia só, né? Tudo virtual, e aí eu consigo saber um pouco, né? Muita gente de RH, por exemplo, faz esse fundamentos para ter um repertório, saber se é uma ferramenta que eles utilizariam na empresa deles, quais são os cuidados que ele precisa ter para tratar um coach de action learning. Então, ele faz esse fundamento, por exemplo. Se a pessoa tem interesse em trabalhar com esse método, tanto trabalhar coordenando a sua equipe, usando esse método como uma ferramenta de gestão, ou fazendo sessões mesmo, como facilitador, como consultor de organizações, ou como coach, já tem ali uma base de clientes e quer levar uma ferramenta, ampliar a sua perspectiva, ele pode se formar, se certificar no método, né? E aí a certificação, ela é mais completa, ele vai passar por quase 32 horas de certificação, ele passa pelo fundamentos e vem para as práticas. E aí, nas práticas, ele vai receber muito feedback, ele vai participar de um assessment, então a gente tem que comprovar que ele tem as competências mínimas para ser um coach de action learning, né? E se a pessoa quer fazer carreira nisso, quer levar para outras organizações, formar novas pessoas, aí ela pode continuar a lógica da trilha, né, de desenvolvimento, virando um Senior Action Learning Coach, aí ele tem que participar de mais uma formação, com um pouco mais de horas, participar de outras modalidades do método, né, formas de se aplicar o método, e também complementar a sua formação. Então, mas, assim, é muito poderoso porque os grupos, eles criam muita conexão. Então, é muito comum os grupos de Action Learning, eles continuarem praticando, eles fazem grupo de estudo, eles criam outros projetos sociais, participam de projetos sociais, porque cria uma amálgama muito forte, e ali eles conseguem continuar aprendendo juntos, né? Isso é muito legal. E aí cria uma comunidade mesmo, com networking e tudo mais. Então, quem vem? Coaches em geral, coaches formados pela ICF, coaches executivos que querem trabalhar com grupos, facilitadores de desenvolvimento, consultores, gestores de RH, muitos gestores de RH se formam no Action Learning, desde diretores, gerentes, BPs de RH, e também lideranças, que o meu maior sonho é fazer mais para lideranças, né? Supervisores, gerentes, diretores de área, então também podem vir para fazer a certificação e fazer os cursos, né? Perfeito, perfeito. Magali, a gente já está quase assim, praticamente encaminhando para o final, mas eu queria aproveitar a tua presença para falar de um lançamento editorial recente, abordando o método, o livro do Problema Solução, Experiências e Soluções Inovadoras com Action Learning, que você participa como autora do prefácio. Aliás, você é autora do primeiro livro sobre Action Learning no Brasil, que é a obra Diálogo e Conexão. Eu queria que Sim. você comentasse a respeito da importância, ok, eu sei que é delicado falar da sua obra, mas assim, da importância dessas obras, ou seja, de ter material em português, né, e abalizado, para a gente poder ler, para a gente poder conhecer, Claro. investigar. Por favor, eu queria que você falasse a respeito das duas obras, por favor. Conto sim. O primeiro livro, né, na verdade, o livro Diálogo e Conexão, que está na Amazon, tal, da editora Jandaíra, ele veio de uma pergunta, ele nasceu de uma pergunta em alguma das sessões de Action Learning que eu estava vivendo, e a pergunta, ela foi muito nesse lugar, como que você poderia deixar registrado a sua experiência e o seu legado, né? E eu falei, cara, eu preciso colocar no papel o meu sonho, o meu desejo e tal. E a pandemia, ela foi um impulsionador para isso, né? Então, eu tive a oportunidade de escrever esse livro ao longo da pandemia, numa dinâmica diferente de rotina de vida mesmo, né? E foi bastante desafiador,
porque eu nunca tinha escrito um livro tão grande, eu já tinha escrito um capítulo de um livro internacional que tinha sido aprovado e tal, mas eu nunca tinha escrito um livro inteiro com mais de 250 páginas, né? Então, foi um baita desafio e foi muito gostoso poder escrever, porque eu acho que é uma forma também da gente consolidar aprendizado, da gente registrar os aprendizados e promover um saber diferenciado, né? Então, esse primeiro livro, ele tem esse gostinho muito forte de superação, assim mesmo, foi muito, pensei em desistir várias vezes, às vezes eu falo, gente, eu não quero, por que eu fui criar essa lógica de escrever um livro, mas depois, quando eu vi o resultado pronto, eu falei assim, gente, olha que beleza, né, que ficou. Então, para mim, ele tem esse lugar. E o segundo livro vem com um gostinho muito especial, porque a grande maioria dos autores, coautores desse livro, né, foram meus alunos. Então, é um prazer enorme ver pessoas colocando, né, registrando os seus saberes, compartilhando a sua experiência, trazendo para qualquer pessoa que quiser trabalhar para tal, um pouco daquilo que já viveu, um pouco daquilo que está sabendo, que está. Então, assim, eu tenho um prazer muito grande, né, de ver as pessoas se desenvolvendo, praticando o método e compartilhando isso. Então, também faz esse lugar da essência do Action Learning, que é a colaboração, que é o fazer junto. Então, a Ângela Passadori, que é uma querida, né, que coordenou essa obra, com muito zelo, muito cuidado, a gente trocou muito sobre quais os coautores que nós convidaríamos, e muitos deles foram e são meus ex-alunos, né? Então eu fico muito feliz, assim, tem uma conquista diferente, assim, né? São lugares diferentes de realização. Magali, a gente está chegando ao final aqui, a gente já deixa o convite, né, para que você participe de outro episódio aqui do Vozes do Action Learning. Queria te agradecer bastante. Por favor, suas considerações finais, algum recado especial para quem nos vê, para quem nos ouve? Com prazer, assim, obrigada pelo convite. É um privilégio poder falar um pouquinho mais sobre esse método que eu sou absolutamente apaixonada e o quanto que eu vejo o resultado acontecer, né? Então, ele é simples, mas ele não é simplório, ele é simples, mas é sofisticado. Então, assim, conheça, se aproxime, chegue, porque se você não for usar o método na íntegra, pelo menos você vai usar os elementos do método, as perguntas, né? Você vai usar a colaboração, você vai usar o aprendizado, que é um método de aprendizado. Então, assim, se aproxime, chegue, conheça, porque a gente está à disposição para compartilhar e trocar. Então, um prazer enorme estar aqui com você, falando de algo que é tão especial para mim. Bem, a gente agradece mais uma vez, né, a Magali Gomes, o programa Vozes do Action Learning contou com a participação da Magali Gomes, ela que é especialista em diálogos transformadores, em comunicação orientada para resultados. Magali, que é fundadora, facilitadora de diálogos e coach na Clávia, Núcleo de Conversões e Conversas Significativas, e presidente da UAI Brasil desde 2020. A você que esteve com a gente até aqui, o nosso muito obrigada. Eu sou a Débora Isola, te convido e te aguardo em uma nova edição do programa, trazendo mais uma expressiva voz do Action Learning. Até lá, muito obrigada.